Oi, pessoal! Hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho a respeito da resistência ao processo de mudança. É muito importante quando a gente está entrando num projeto de emagrecimento ou qualquer outro tipo de projeto, que nós possamos ter um alvo, um foco. Não entrar apenas por entrar. A gente sabe que o processo de mudança, ele é trabalhoso e na sua grande maioria das vezes o processo em si, ele dói. Dói pelo fato de que nós estamos mudando nossos hábitos, dói porque nós estamos precisando aprender a lidar com coisas que antes nós não conseguíamos lidar. E aí, então, na sua grande maioria das vezes, o que acontece dentro desse processo são pensamentos sabotadores. O que seriam esses pensamentos sabotadores? São pensamentos que geralmente nos limitam a ver apenas o prazer momentâneo e não o prazer futuro. Por exemplo, o meu processo de emagrecimento, ele se deu quando eu estava com 76 quilos. E aí, então, o meu prazer momentâneo se dava em cima da comida. Eu ficava feliz quando eu estava comendo. Mas, ao mesmo tempo, quando eu me olhava no espelho, eu via que aquilo me deixava extremamente triste, porque eu estava ficando com um corpo que não estava me agradando. Hoje, eu consigo enxergar que quando eu estava lá atrás, nos 76 quilos, que eu decidi dar o primeiro passo ao processo de mudança, eu tinha muito a aprender. Porém, hoje, alguns meses um pouco à frente, eu já consegui essa perca que eu tanto sonhava e ainda consigo me projetar para um tempo futuro, como eu ainda gostaria de estar, ou seja, como eu ainda vou ficar. A gente não deve apenas pensar que é injusto porque fulano ele come muito e não engorda. Não é legal porque eu queria estar magra hoje. Eu queria ficar bem para um casamento, para me vestir bem para tal casamento. Não é isso o projeto, a ideia não é essa. A ideia do projeto é você aprender a ter novos hábitos. E esses hábitos farão com que você consiga continuar o processo de emagrecimento sem estar tendo que estar fazendo dietas periodicamente. Dietas não, né? Regimes periodicamente. Porque a dieta é tudo que a gente come. E aí, então, quando a gente decide realmente mudar para emagrecer, a gente precisa ter informações sobre o nosso corpo, informações sobre tudo que a gente se alimenta. A gente realmente precisa conhecer quem a gente é e o que a gente quer. Porque é muito fácil a gente encontrar pessoas que dizem assim, eu quero emagrecer. Legal, o que você tem feito para emagrecer? Nem sempre aquilo que a gente fala é aquilo que a gente faz. E aí, então, a gente precisa entender também que nossa cultura traz dentro dela a ideia de que o alimento é uma forma de recompensa, é algo que vai te reconfortar no momento de dor, no momento de tristeza, no momento de solidão. Se você está se sentindo mal, geralmente você come algo para trazer aquela sua memória afetiva, algo que te deixou feliz, algo que te deixou contente momentaneamente. Só que a gente precisa lembrar que o processo de emagrecimento não é um prazer momentâneo, é um prazer contínuo. Quanto mais por mais tempo você permanecer com um peso, você vai conseguir alcançar aquela felicidade que você tanto buscava no alimento e que na verdade era uma felicidade muito vazia. Outra coisa que eu também deixei pontual para conversarmos aqui é que geralmente o nosso sistema emocional ele dá muita importância à comida. Como eu estava dizendo a vocês, nós fomos criados desde pequenos a termos a ideia de recompensar alguma coisa que fizemos com algo que seja doce, que seja atrativo aos nossos olhos. E nem sempre isso é o ideal para a gente. A gente precisa fazer uma reconstrução do nosso pensamento. Por isso que é tão importante nós estarmos diariamente lembrando do nosso objetivo, lembrando qual é o nosso foco. Também a gente tem que aprender a abrir mão do prazer imediato que a comida nos dava. E então
trazer para a nossa memória a satisfação futura que a gente vai ter com o nosso processo de emagrecimento. Em dezembro, eu não imaginava que eu estaria com o peso que eu estou hoje. E em dezembro, eu ficava pensando, nossa, pode ser que eu não consiga perder peso, então eu vou perder a oportunidade de comer determinada comida. Não, gente, não é isso. A gente tem que pensar em outras formas de conseguir a felicidade e não baseada apenas na comida. Nós temos que aprender a lidar com o nosso desconforto, a treinar a dizer não. É muito importante treinar a dizer não. A gente, às vezes, vai para uma festa e porque está na festa e diz, não, já que eu estou na festa eu vou comer. Não, gente, a gente tem que aprender a dizer não constantemente. Falar para o nosso ser que aquela comida que vai te fazer feliz naquele ambiente, naquele momento, não vai te trazer felicidade daqui a uma semana quando você se pesar na balança. Então, a gente tem que pensar no hoje, a gente tem que pensar também no hoje prevendo o amanhã. A gente tem que ter a visualização do nosso objetivo maior e a gente também tem que entender que quando a gente diz não a um alimento dentro de uma festa, dentro de um convívio social, que a gente não está tendo tanto nesse momento, mas isso não faz com que a gente não seja sociável, não faz com que a gente vire pessoas antissociais. Não, a nossa presença é o que faz a gente ser social ou a nossa ausência, sem ser sentido a falta da presença de determinada pessoa em um determinado ambiente, não porque a pessoa come demais, mas porque a pessoa é importante na hora do diálogo, na hora de você estar se divertindo. E uma coisa que eu fiquei, assim, pensando, e essa é a parte que eu vou dar uns soquinhos de amor em vocês, é que diante de tantas pessoas saindo do projeto, eu gostaria que vocês fizessem uma pergunta para vocês mesmos. Se você acha que faz sentido você estar nessa mudança de alimentação agora. Porque às vezes a gente quer alguma coisa, mas a gente não está buscando aquilo que a gente quer. Então nós precisamos sair dessa contradição de falar algo e não realizar algo na nossa vida. Eu não estou aqui para dizer para vocês, nem eu, nem Dani, nem Rai tá nesse projeto para dizer para vocês o que vocês devem comer ou deixar de comer. A gente está aqui para criar novos hábitos em vocês, fazer com que vocês entendam que é necessário sim haver uma mudança de comportamento. E aí então também é necessário falar que muitas vezes nós queremos emagrecer, mas a gente não se esforça para tal emagrecimento. E aí é muito complicado. Eu não tenho como fazer você emagrecer, nenhuma das minhas parceiras vai ter como fazer você emagrecer. Não acredite em projetos milagrosos, acredite em você. É você quem vai fazer o caminho para que você alcance seu objetivo. E o caminho é um só, é a persistência. Tá ok, gente? Beijo no coração de vocês.